Fala, professor Leandro. Eu sou o Vinícius Cabral e, junto com a Karine e a Ana, vamos falar sobre as três empresas de transportes aéreos históricos, né, que são a VASP, a Varig e a Transbrasil. Aqui a gente tem um sumário, né, com as três empresas e eu vou começar contando um pouco sobre a história da VASP. Lá no começo dos anos 30, a VASP, que vem de Aviação Aérea de São Paulo, foi criada com uma união de 72 empresários. Porém, o primeiro presidente foi o Iribaldo Siciliano. Eles começaram as atividades no Campo de Marte, em São Paulo, e faziam trajetos por aqui mesmo até São José do Rio Preto, Uberaba, São Carlos, Rio Preto, etc. Mas a infraestrutura do Campo de Marte não era das melhores. Eles precisavam parar com as aterrissagens durante aquele ano. Mas eles tiraram proveito disso lá em 34, eles desenvolveram outros campos de voo e aeroportos, inclusive dando origem ao que hoje é conhecido como o Aeroporto de Congonhas. Ela começou como uma empresa privada, mas ela se tornou estatal quando recebeu a ajuda financeira do governo de São Paulo, se tornando 91,6% propriedade do Estado. Isso por problemas financeiros que eu ainda vou falar um pouco mais para frente. Durante as próximas décadas, ela foi crescendo através de compras de empresas menores e conquistando cada vez mais funcionalidade nacional. Desde o fim da Segunda Guerra até os anos 80, houve toda uma modernização nas frotas com muitos outros modelos, aí inclusive os equipamentos a turbina e até a jato. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o crescimento da VASP, seja pelas aeronaves que eles adquiriram ou pelas ampliações de rota em níveis nacionais. Lá no início, antes mesmo de começar, ela já possuía dois modelos monospar. Logo em seguida, na época que eles inauguraram o aeroporto de Congonhas, foram dois Junkers. Em 36, eles inauguraram a famosa ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo. E entre 34, 39 e 40, eles já conquistaram terrenos lá no sul, em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Lá em 55, eles encomendaram a Visconde 800, que foi a primeira aeronave a turbina no Brasil. Em 62, eles compraram a Lloyd Aéreo e em 69 eles adquiriram o primeiro Boeing 737 aqui do Brasil e foi inclusive a pioneira para trazer o Boeing 737-200. E entre 82 e 83 eles conquistaram três Airbus A300B2. Agora falando um pouco sobre os grandes marcos da empresa, em meados dos anos 90 ela foi considerada a segunda maior companhia aérea do Brasil. E voltando um pouco lá no comecinho, nos anos 30, quando ela teve problemas que ela retornou, ela precisou criar o aeroporto de Congonhas, que inclusive na época era conhecido como o Campo da VASP. E também, né, um pouco nessa época, ela criou a rota mais disputada, que foi a rota São Paulo-Rio de Janeiro. Ela foi a maior operadora do Boeing 737-200 da América Latina e nos anos 70 ela recebeu o 727 Super 200 da Boeing, né? E em 86 novamente ela foi pioneira adquirindo o 727-300, que foi inclusive a primeira no Brasil. Nos anos 60, ela foi a única empresa que operou todos os Saab 90 do mundo, todos que foram produzidos. Chegaram a ser 18 e, inclusive, nessa época ela fazia 16 rotas por dia, indo do Rio de Janeiro a São Paulo, chegando a Campo Grande, Cuiabá, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife e Natal. Inclusive, nos anos 90, ela criou a Vaspex, que é uma empresa subsidiária cargueira da própria VASP. Ela foi um conceito inédito na época de as atividades em torno de 2005, que foi quando a VASP também encerrou as atividades aéreas. E falando sobre o fim das atividades, eu vou falar um pouco sobre a gestão da VASP que ela adotou durante esses anos. O que acontece? A VASP ela sempre buscou inovação, ela sempre investia em pequenas empresas para expansão nacional e também em mais aeronaves para aumentar suas linhas. Mas a forma da gestão não era uma forma muito consciente e ela apresentou muitos prejuízos operacionais desde o começo. Em 33 mesmo, quando ela se tornou uma empresa estatal, foi porque ela estava com problemas financeiros e precisou vender grande parte da empresa para o governo de São Paulo. No início dos anos 90, eles foram comprados pelo Grupo Canhedo. E no começo teve um investimento e até duplicaram as frotas no início dos anos 90. A partir de 92 até 99 mais ou menos, eles já estavam fazendo percursos na Ásia, Estados Unidos, América Latina, Espanha, Grécia. Mas nesse meio tempo, lá em 93,
eles tiveram que devolver grande parte da frota por falta de pagamento de aluguel, e a maioria das aeronaves restantes eram só propriedade da VASP. Aí chegou o ano de 1999 com a desvalorização do dólar e acabou prejudicando muito o trabalho deles. Eles tiveram que devolver os modelos mais recentes na época, que era o MD-11, e por falta de pagamento do leasing, né? E no começo dos anos 2000, eles já não operavam mais voos internacionais. Até 2004, eles só possuíam aviões de mais de 30 anos e eles não tinham nem sequer dinheiro para fazer a manutenção. Aí entra a questão da gestão que foi adotada pelo Grupo Canhedo, que eles não capitalizaram a empresa, pagaram os funcionários de forma irregular e o controlador do grupo, que era o Wagner Canhedo, chegou a ser preso como depositário infiel. Para ter uma noção, a empresa não quitava tributos federais ou taxas da Infraero, pagou combustível fornecido pelo grupo Petrobras com cheque sem fundo. E por antes do fim das atividades da VASP, lá em 2004, eles precisavam pagar o combustível no dinheiro para poder voar. Eles tentaram refinanciar, fizeram rolagem de dívidas, tentaram empréstimos de forma irregular e não usaram o dinheiro que entrava para investimentos. Até 2005, eles foram impedidos de continuar as atividades por conta de problemas operacionais. Em 2008, finalmente foi declarada a falência total, e assim a empresa de 75 anos teve fim. Agora a Kaline vai falar um pouco mais sobre a Varig. Olá pessoal, meu nome é Kaline e eu vou falar um pouco sobre a história da Varig. A Aviação Aérea Rio-Grandense foi fundada em 7 de maio de 1927, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pelo alemão Otto Ernst Mayr. Otto Mayr foi um oficial aviador da Força Aérea Alemã e ele desembarcou no Brasil em 1921 em Pernambuco, a trabalho. Lá ele tentou realizar o seu sonho de criar uma companhia aérea, mas ele só conseguiu apoio em Porto Alegre, em 1925. Apoio do governo e também após conseguir uma parceria com a companhia aérea alemã Condor Syndicate. A partir daí, a Varig foi crescendo e se tornando a maior companhia aérea do país em todos os aspectos, desde o número de frotas, de destinos e funcionários. A Varig já chegou até a ter 13 mil funcionários, aproximadamente. A primeira aeronave da empresa foi o hidroavião Dornier Wal, que foi batizado de Atlântico. Essa primeira rota ela ficou conhecida como a Linha da Lagoa e ligava Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. O voo era feito em baixa altitude, entre 20 e 50 metros, sobre a Lagoa dos Patos e numa velocidade de cruzeiro de 160 km por hora. Tinha uma capacidade de levar 9 passageiros. Uma curiosidade é que se o passageiro tivesse mais de 75 quilos, pesando junto com sua bagagem, né, era cobrado como excesso. Também foram distribuídos algodão e chicletes, algodão para abafar o barulho e os chicletes para aliviar o desconforto da pressão. Esse voo durava cerca de 2 horas e 20 minutos. E até o final de 1927, a Varig já havia transportado um total de 668 passageiros. Alguns marcos históricos importantes, como o primeiro funcionário da empresa, que foi Rubem Martin Berta. Ele era um estudante de medicina e ele foi contratado pelo Otto como auxiliar de escritório. E anos depois, ele assumiria o cargo de presidência, quando Otto teve que se desligar do cargo devido à Segunda Guerra Mundial, já que ele era um alemão e o Brasil apoiava os aliados. Então, para não prejudicar a imagem da empresa, Otto resolveu se desligar. Então, Rubem Martin assumiu o posto e ficou até a sua morte em 1966. Rubem também foi responsável pela fundação dos funcionários da Varig em 1945, que tinha como objetivo prover benefícios médicos e assistenciais aos funcionários. Em 1942, ela teve o seu primeiro voo internacional de Porto Alegre a Montevidéu e também foi a primeira empresa aérea no Brasil a operar jatos em sua frota. A pioneira, essa primeira foto aqui, a Caravelle, que ela operava a rota do Rio de Janeiro a Nova York.
e depois veio o Boeing 707. Ela teve sua importância também para a construção da nova capital, Brasília, já que ela transportou praticamente todos os materiais necessários para a construção da cidade. Além disso, ela transportou todos os presidentes da República, desde Getúlio Vargas até Fernando Henrique Cardoso, celebridades, a seleção tetracampeã e autoridades importantes como o João Paulo II. Além disso, os escritórios da empresa no exterior eram considerados consulados extraoficiais, pois eles prestavam vários tipos de serviços de apoio ao público brasileiro em viagem. E Otto Meyer disse a seguinte frase: a Varig foi criada para servir. E, de fato, essa frase foi levada em consideração, visto que em 1979 a Varig teve o melhor serviço de bordo reconhecido internacionalmente, especialmente pelo caviar, que era dado na primeira classe, e os talheres de prata, com a logo da empresa. Além disso, ao fim da refeição, havia ainda um mimo, que era um café e um chocolate suíço. Isso para todas as classes, né? Essa excelência de atendimento era para todas as 3 classes da empresa. Por isso que ela era considerada como uma companhia de alto padrão de modernidade e de manutenção também, porque ela possuía a Varig Engenharia e Manutenção, que eram 2 grandes parques para aeronaves, uma no Rio de Janeiro e uma em Porto Alegre, que prestava diversos serviços de manutenção para todas as empresas aéreas. E a popularidade da Varig era tão grande que até o seu jingle ficou famoso ao ser cantado por diversos artistas brasileiros. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar vários comerciais com essa musiquinha. Eu particularmente não conhecia e eu fui atrás para ver como que era. Coloquei aqui também alguns logotipos da empresa que foram evoluindo, foram se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Sendo que esse daqui, de azul mais claro, com uma rosa dos ventos, ele foi considerado a pintura de avião mais bonita do mundo. E então, na década de 80, com o congelamento dos preços das tarifas, a Varig vê seu lucro diminuir, suas despesas aumentarem, a concorrência do mercado ficar mais forte, principalmente com a entrada da Gol em 2001, e os atentados de 11 de setembro, que tiveram um impacto negativo muito grande, principalmente no setor de turismo e aviação. E com isso, a concorrência, o aumento das dívidas, do dólar, a empresa se vê num prejuízo de 2 bilhões em apenas 9 meses em 2002. Então, ela perde a sua liderança de mercado doméstico para a TAM. E em 2005, ela entra em recuperação judicial, vai a leilão, até que em 2007 ela é comprada pela Gol, até que em 2010 é decretada a sua falência. Bom, gente, é isso. Agora fiquem um pouco com a história da Transbrasil. Obrigada. Olá, meu nome é Ana Maria Júlia e hoje eu vou falar sobre a Transbrasil. Bom, aqui tem uma breve linha do tempo sobre a empresa e ela surgiu em 1955 com o nome de Sadia e passou a se chamar Transbrasil apenas nos anos 70. Nos anos 80, a empresa sofreu uma inovação tanto nos transportes aéreos quanto na questão da gestão da empresa. E dos anos 90 aos anos 2000, a empresa, diríamos que sofreu ascensão à queda. A empresa teve várias questões bem complicadas na sua história, mas eu acho que foi uma época bem complicada, bem difícil. Nos próximos slides eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um e sobre a trajetória da empresa na história da aviação brasileira.
História da Transbrasil. Por incrível que pareça, poucos se lembram ou menos conhecem a história da empresa aérea Transbrasil, que foi fundada em 1955 e começou seus serviços pelo nome de Sadia. Isso mesmo, Sadia. A marca muito conhecida hoje por ser alimentícia, um dia já foi uma companhia aérea. Porém, posteriormente, nos anos 70, teve seu nome finalmente alterado para Transbrasil. A empresa foi fundada pelo empresário Omar Fontana. Transbrasil, mais que uma empresa, um sonho. Omar sempre teve a fascinação por aviões e ainda na escola decidiu que se tornaria piloto. Um belo dia que estava observando um avião da Pan Air parado em Congonhas, teve a ideia de alugar um e realizar o transporte de carga. Seu primeiro transporte, ainda antes de criar a empresa, foi de Santa Catarina para São Paulo. Com sucesso, acabou por convencer sua família e principalmente seu pai, que é o empresário Artílio Fontana, de finalmente comprar um avião e assim iniciar os serviços de transporte de carga e passageiros da Sadia na aviação. A empresa cresceu rápido e em 1961 adquiriu a TAS Transportes Aéreos Salvador. Omar sempre foi um visionário para a época e sua companhia ganhou fama nos anos 60. Apenas nos anos 70 a companhia passou a se chamar Transbrasil, quando teve sua sede mudada para Brasília e renovou as cores de seus aviões, transformando em uma marca emblemática. Bom, esse é o modelo do Boeing 727 da Transbrasil em 1970. Também existiam diversas outras cores do mesmo modelo. Uma nova faceta. Com a chegada dos anos 80, a Transbrasil também resolveu inovar. Foi a primeira companhia a eliminar as faixas de fuselagem de seus aviões, optando por uma toda branca e com a capa em arco-íris. Aqui uma imagem de como passou a ser o modelo do Boeing 727 da Transbrasil em 1980, agora com uma nova cara. Então, né, os aviões que a gente conhece hoje são todos, a maioria, brancos, né? E a Transbrasil foi a primeira empresa a mudar seu avião para esse modelo. Anos difíceis. Infelizmente, os anos 80 não foram fáceis para a companhia. Logo no início da década, ocorreu um desastre em 12 de abril de 1980, onde o Boeing 727 bateu em um morro um pouco antes de pousar em Florianópolis e acabou matando 54 pessoas. Durante os anos seguintes, as coisas voltaram a se estabilizar um pouco. Porém, em 1987, o governo implementou uma intervenção na empresa e Omar ficou sem controle dela até 1989. Logo em seguida, ocorreu outra tragédia. Desta vez, o Boeing 707 caiu e matou 22 pessoas. Assim se encerrava a década de 80, bem turbulenta para a empresa. Uma tentativa de se reerguer. Com a chegada dos anos 90, a empresa resolve tentar novamente uma inovação. Tanto a Transbrasil quanto a empresa VASP conseguiram permissão para voar internacionalmente e quebraram o patrimônio da Varig com tal ação. Apesar do foco de Omar não ser os voos internacionais, ele apostou em tais. Infelizmente, essa ação não teve o sucesso esperado e a empresa acabou se desestabilizando. Omar ficou doente e passou a participar cada vez menos nos assuntos da empresa. O empresário veio a falecer vítima de câncer em 7 de dezembro de 2000. Sem seu fundador, a companhia seguiu mais 2 anos com uma administração fraca e mais problemas internos ainda, e acabou fechando as portas e declarando falência em 2002. Agora, algumas curiosidades sobre a empresa e sobre seu fundador. Omar Fontana era filho de Artílio Fontana, que foi o fundador da empresa Sadia. Inovação. Omar foi o primeiro a trazer um modelo de motor inglês chamado Hindley Tate para o Brasil, e foi um sucesso nos anos 60. Sucesso em meio ao caos. A época de maior sucesso da empresa foi dos anos 70 aos anos 80. Bom, apesar de todas as desavenças na história da Transbrasil, a companhia deixou sua marca na história, e Omar também.
Mesmo após o fim da empresa, é fácil achar relatos de ex-funcionários de Omar e comentários sobre a sua gestão inovadora para a época. O empresário apostou em suas ideias até o fim. E, por fim, algumas referências bibliográficas. Nesses sites você pode encontrar toda a pesquisa que foi usada para esse trabalho. E se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato comigo, ou com a Kaline ou com o Vinícius. Eu agradeço muito pelo seu tempo e por assistir a apresentação até o final. Obrigada.